E o São Paulo abriu conversas com o Rodrigo Dourado, volante de 32 anos de idade, que vestiu por mais de uma década a camisa do Internacional. Dourado havia se mudado para o futebol mexicano, primeiro no Atlético São Luís, depois no América. Duas negociações com a participação de André Jardine, mas, como você sabe, o André Jardine deixou o América do México e o Dourado perdeu espaço no clube mexicano. Até por isso, o nome foi sugerido ao São Paulo, agradou e o São Paulo pode avançar na contratação do volante de 32 anos de idade. Um negócio por empréstimo é a prioridade, se possível com o América ajudando com parte dos salários. Como o Dourado perdeu espaço e não será utilizado, o Tricolor tenta se fazer valer dessa questão para gastar o mínimo possível. Dourado, que disputou 37 partidas na última temporada pelo América do México, com 1 gol e 3 assistências. Foi titular em 30 jogos, reserva em 7. Ele termina a temporada em baixa, sendo reserva. Logo depois acontece a saída do André Jardine. Dá para dizer que Dourado perdeu seu status de peça importante dentro do elenco. Só para completar, registrar que Milton, o volante que seria contratado pelo São Paulo, numa troca em definitivo com o Ferrarese, essa negociação esfriou. Tudo porque o Botafogo não tem respondido aos últimos movimentos do São Paulo, aquela indefinição total que acompanha o Botafogo nos últimos tempos. A gente não sabe quem é dono, a gente não sabe como é que vai funcionar a montagem. Agora o Botafogo também corre o risco de perder seu treinador, Franklin Carvalho, na mira do Vasco da Gama. Recentemente o Alessandro Brito pediu demissão para trabalhar no Crystal Palace, um verdadeiro caos. E diante dessa dificuldade, sem respostas do Botafogo, São Paulo começa a buscar outras alternativas para essa função de volante. O São Paulo ele colocou no time do Fluminense o Alisson. Lembra que o Alisson ele iria para o time do Corinthians quando o Dorival estava lá, e aí o Dorival gostaria do Alisson e tal, e aí do nada o São Paulo pensou em trazer o Ranieri. Era um dos primeiros jogadores que o São Paulo gostaria de trazer. Eu quero o Ranieri, você me manda o cara pra cá e eu te mando o Alisson. Acabou que o Dorival foi demitido, o Corinthians ele desistiu de ter o Alisson, o São Paulo não conseguiu ninguém, ele mandou o Alisson de graça, o Corinthians não quis, o Alisson ficou desambientado. Só que é um jogador que tá jogando pelo Fluminense. E aí, do nada, o São Paulo, quando manda ele pro Fluminense, o São Paulo não trouxe alguém. Então quer dizer que o Corinthians, num primeiro momento, traria o Ranieri ou algum outro cara. Acabou que o Crespo falou que não queria ninguém, então ficaria sem troca. Mas e de resto? É o São Paulo o time que vai ficar emprestando o jogador por aí? Eu vi agora que acho que foi o Vitória da Bahia, fechou com o Pochettino do Fortaleza, e do nada o São Paulo mandou o Mailton pro Fortaleza. Então quer dizer, o Pochettino que interessava pro São Paulo, que já foi discutido internamente sobre o Pochettino, ele vai embora para outro time do Nordeste mesmo, e o São Paulo não consegue ter o Pochettino mesmo procurando por meia. Aí, do nada, o São Paulo olha para o cenário e o Fortaleza trata o Mailton como uma figura indispensável, o jogador é do São Paulo e hoje está lá no Fortaleza de uma forma assim que não dá para acreditar. Aí você olha para o Alisson, também tá lá. Então o São Paulo, vamos ver qual que é o papo. O resumo que vem da diretoria, de todo mundo, da mídia, é o São Paulo não tem grana, não tem grana para contratar e por isso teve que reintegrar até o Arboleda. Tá bom, não tem grana para contratar, não dá para trazer o menino lá, o Thiago Maia, não dá para trazer o Alan, beleza, mas se você emprestou o Alisson, você não tinha que trazer um cara para cá? Nem que fosse um Paulo Ganso. Claro que o Paulo Ganso já tá com seus 37 anos. É um cara que pro São Paulo, que teve Daniel Alves, que teve Rames Rodrigues, que teve Oscar, olhar pro Ganso hoje e falar, rapaz, tem um errozinho, tem um problema pra eu mergulhar, que eu vou mergulhar. É mais ou menos isso, né? O Ganso seria muito parecido com o Rames, muito parecido com o Oscar. Agora, quando você olha pro time do Fluminense, eles não param de contratar. Levaram agora o Savarino, que era do Atlético Mineiro, e o Savarino do Botafogo, e o Savarino era um jogador que o São Paulo queria também. Aí, do nada, o São Paulo pega, vê os caras se movimentando ali, o Fluminense contrata o Savarino, o Soteldo perde espaço e o São Paulo manda o Alisson de graça. O Fluminense acabou de levar o Hulk, que agora, com o Zubeldia, nessa segunda temporada aí, nessa segunda etapa do semestre, ele vai ter espaço pra caramba, o Hulk. Só que os caras têm Canóbio, que tá muito bem ambientado, tem o Serna, eles têm 500 jogadores lá, chegou aquele baixinho que joga muita bola, Lúcio Acosta, que também joga muito mesmo, esse Luciano Acosta aí. E quando o São Paulo olha pro Alisson lá, poxa, o São Paulino pede pra algum jogador vir. E o Soteldo, ele é o tipo de cara que o São Paulo sempre quis trazer. O Soteldo,
Eu entendo quem não gosta, ele é um jogador que ele não é assim, flor que se cheire, né? Ele é um cara meio complicado de você levar e conduzir no dia a dia. Não sei se ele é pior que o Luciano, pior que o Arboleda, não sei se ele é pior que sei lá quem. Agora, você olha hoje para um cara igual o Soteldo e eu vejo pelo São Paulo aquela falta de drible que você vê no meio-campo. Você tem o Arthur e o Ferreirinha. De resto, e não dá para acreditar que o São Paulo olha para um cara igual o Soteldo e fala: "Não, não quero não" e coisa e tal. Acho que o Soteldo seria assim a cereja do bolo, como ele era anteriormente. Quando a gente fala do Soteldo, eu não sei qual que é o primeiro pensamento que te vem na cabeça. O primeiro que me vem é a idade. Falo: "Poxa, passou a época do São Paulo ter o Soteldo, né?" Mas aí eu fui olhar o Soteldo, como é que tá a situação dele, qual que é a idade dele, quantos jogos ele fez, se seria pertinente, plausível trazer o Soteldo pro São Paulo, num rolo com o Alisson. Por que o Soteldo no São Paulo e não no Fluminense? Porque o Soteldo é o tipo de cara que vai perdendo muito espaço com chegadas de Lúcio Acosta, Savarino, Hulk, caras que são titulares absolutos do time do Fluminense, e do nada você vê que o time do Fluminense tem o Alisson, que é nosso. Então o Soteldo passa a ganhar forma. É claro que poderia ser um outro zagueiro qualquer, um outro volante, outro lateral, mas o São Paulo precisa de meio atacante. O que o São Paulo precisa é de um cara para suprir a ausência do Lucas Moura enquanto ele não tá. É um cara que pega a bola, parece um meia drible, igual um craque, e ele consegue fazer as jogadas na frente, coisa que o Caleri, o Luciano não tem condição nenhuma. André Silva, Tapia, não tem habilidade. E o Soteldo, para ele sobra habilidade. Ele é um monstro jogando bola e driblando. O Soteldo, ele tem hoje 28 anos. Ele vai fazer 29 depois de amanhã. Depois de amanhã, dia 30 de junho, ele faz 29 anos. Ou seja, é o cara que não chegou na casa dos 30. Para entender melhor a realidade do São Paulo trouxe o Tolói quase agora, com 35. O São Paulo trouxe o Vitor Sá com 32. E ele faz 33 ano que vem, quando ele renova o contrato. Então nós temos uma situação aí de caras chegando pro tricolor com 32, 33, 35 anos. Dória, acima dos 30. Arboleda renovou com mais de 30. E assim vai. O São Paulo trouxe o Wendel, lateral esquerdo, acima dos 30. Cedric com 33. Então você olha pro Soteldo, não dá pra pensar que ele tá velho. O cara vai fazer 29. Ele vai fazer agora, daqui a 2 dias, 29. Então ele não tem 30. Ele faz 30 no meio do ano que vem, quando ele vai ter mais 4 anos pra jogar em alto nível, que um jogador de 34 hoje tá tranquilo. Messi com 38 é o melhor do mundo. Então pensar no Soteldo com 34, poxa, ele também é baixinho, tem aquele corpo, tipo físico muito parecido com o do Messi. A bola não é a mesma, né? Mas assim, o biotipo o Soteldo tem mais lesão que o Messi, é verdade. Mas assim, chegar no São Paulo pra tentar fazer uma história no São Paulo, eu seria muito a favor. O time que teve Cueva, o time que teve Daniel Alves, o time que teve Rames e Oscar, por que não poderia ter o Soteldo? Ainda mais considerando a necessidade do São Paulo e o Soteldo perdendo espaço no Fluminense. Considerando que o Alisson é nosso, está lá, e que teria que trazer alguém pra cá pra compor esse elenco. Considerando principalmente que o Soteldo vai perder espaço de novo, mais ainda no Fluminense, e que o São Paulo, além de precisar do cara, ele vai poder usar no Brasileirão, porque o Soteldo tem 12 jogos concluídos. Eu tava olhando aqui no Transfer Market, e o Soteldo, ele aqui no time do Fluminense, pelo Brasileirão Série A, ele fez apenas 12 jogos. Então ele não pode concluir o 13º. Se ele concluir, já era, acabou a esperança. Agora, se ficar assim, ele pode se transferir para o São Paulo e jogar tranquilamente, fazer o Brasileiro pelo São Paulo. Ele tem 0 gols e 0 assistência, porque desses 12 jogos, ele jogou quase nenhum inteiro. Então ele é uma figura no Fluminense que não tá dando certo. E os caras não se preocupam em contratar jogadores para colocar no lugar dele, que é o caso de Hulk, que é outra posição, mas o Hulk chegou, ele empurra a Serna e Canóbio pros lados e falta espaço pro Soteldo. Chegou Savarino, chegou Lúcio Acosta, tem muito jogador para pouco espaço, e no São Paulo ele seria muito, na minha opinião, a cereja do bolo. Quero muito que você me fale, o Soteldo ele é excelente, ele é ruim, 29 anos é bom ou não é? Você gostaria do cara no São Paulo ou não? Fala comigo se essa não é a troca que o São Paulo deveria de fato fazer ou não é, porque pra mim é muito claro. O que você acha? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.